versículo 14 até o 26. A leitura é um pouquinho extensa, mas é preciso para que nós venhamos a entender a pregação de hoje. Então, do 14, Tiago 2, do 14 ao 26. Glória a Jesus. Diz assim: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Querido Jesus, que esta mensagem seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre a fé e os tipos de fé. Nós lemos aqui o texto que nos fala que a fé sem obras é morta. E nós vamos entender então sobre isso que lemos. Veja só. Primeiro vamos entender, o que é fé. Nós temos alguns versículos aqui sobre fé que precisamos ler para poder entender. Então, vamos ler Romanos 1:17. Romanos 1:17. Nos diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O que é a fé? Olha só, a primeira coisa que nós observamos aqui é que a fé, quando nós temos fé, nós vivemos aquilo que falamos, Então diz: o justo viverá da fé. O que significa isso? O justo, aquele que realmente serve a Deus, vai passar por muitas dificuldades, por muitos problemas, por coisas que às vezes dá vontade de desistir. Mas a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá da fé. Então, quando os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, nós temos que pôr a nossa fé em ação. Porque nós vamos viver através da nossa fé. Entendido isso? Amém? Esse mesmo versículo aqui também fala, lá em
Abacuque, o justo viverá da fé. Então veja só, a fé é uma coisa muito importante para a vida do cristão, aquele que quer ser realmente cristão, aquele que, como nós ficamos, 10 terças-feiras aí falando sobre a diferença de cristão e só crente, o só crente só vive, acredita, mas não quer dizer que faça aquilo que é necessário para ter fé. Mas o cristão tem fé. Então nós precisamos, para a vida do verdadeiro cristão tem que existir fé. E fé não é pensamento positivo. Fé não é palavra que se torna muitas vezes como uma palavra mágica. Como tem gente, que se diz cristão e acha que só por dizer está amarrado em nome de Jesus, já tudo se resolve. Não é assim que funciona. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando nós falamos no nome de Jesus, nós estamos falando de coisas que nós não estamos vendo, mas que temos esperança que vai acontecer. Então não adianta a gente usar aquele palavreado, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, e é claro que tem, mas quem não tem fé, na boca de quem não tem fé, essa palavra, o sangue de Jesus tem poder, não vale de nada. O sangue de Jesus tem poder sim, para aquele que tem fé. Amém? E não são palavras, chamado o vocabulário crentez, que são coisas que os crentes falam, não resolve de nada. O que resolve é a fé em Jesus. Amém? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 também nos fala a respeito de fé. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como que nós adquirimos fé? Ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, logo a fé é pelo ouvir. Se você não ouve a palavra de Deus, não tem como você ter fé, porque a fé vem através de ouvir a palavra. E esse ouvir a palavra aqui também, é claro que, não é só o ouvir, mas entra aqui também você conhecer, então é você ler a palavra. Então, quando nós ouvimos, lemos, estudamos, meditamos na palavra de Cristo, a fé vem para o nosso coração. Como que uma pessoa pode ter fé numa coisa que ela nem sabe que existe? Então, aquele que não lê a Bíblia, que não conhece o que está escrito na Bíblia, não tem como ter fé. Vocês concordam comigo? Não tem como ter fé. Então, por isso, aqui está dizendo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, é a palavra do Senhor que nos dá fé. É o Senhor quem enche o nosso coração de fé quando nós ouvimos a sua voz. Agora também Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz o seguinte, Hebreus, lá para baixo. Aí, 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que é a fé? É para nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, porque vamos ler de novo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como que uma pessoa vai ter fé se não acredita que Deus existe?
e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus, Ele nos presenteia, Ele nos dá galardão, Ele nos dá presentes, Ele nos dá recompensas. Por quê? Porque nós cremos nele, temos fé nele e sabemos que ele existe, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem gente que acha que tem fé, mas vive fazendo tudo errado na vida, não agrada a Deus. Não tem como agradar a Deus. E agora, o 11, Léo, desde o versículo 1. Não vou ler tudo, vou só ler uns trechos. Mas diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pode ir passando. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Aqui está falando de quem? Dos salvos lá do Velho Testamento. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então aqui a gente entende o que nesse versículo? Tem pessoa que não acredita que foi Deus que criou todas as coisas, né? Mas a sua palavra nos confirma isso, e aquele que tem fé entende, diz ali, entendemos que os mundos foram criados. Aqui está falando de todo o universo. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, quem tem fé em Deus, crê e não duvida de que quem criou todas as coisas foi Deus. Amém? O 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. E agora aqui vai falando então de Enoque, que pela fé também foi transladado ou arrebatado, ou seja, foi levado vivo para o céu, e está ainda lá nesse momento no céu e não vai morrer, né? Depois aqui, se você continuar lendo, vai falar de Raabe, vai falar de Abraão, então de todos os heróis da fé. E então nós podemos entender isso, lendo todos esses versículos. O que a gente resume a respeito de fé? Que fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, né? E nada pode mudar a ideia de quem tem fé. Quem tem fé, crê em Deus e não fica assim na dúvida, mas será? Porque tem tanta gente que fala que Deus não existe. Não, quem tem fé, isso não passa nem um segundo pela sua cabeça, porque Deus realmente existe. Amém? Você tem fé? Você crê em Deus? Amém? Então, agora vamos entender um pouquinho os tipos de fé. Os tipos de fé, olha só, já sabemos o que é fé. Agora, os tipos de fé. Existe a fé morta, a fé dos demônios e a fé salvadora. 3 tipos de fé. O que é a fé morta? Foi o texto que nós lemos aqui, de Tiago 2,14, que nos diz, ali no versículo 14, diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E no 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então existe a fé morta. Como que é a fé dessa pessoa? Que acha que está tudo certo diante de Deus, mas a sua fé está morta. A pessoa que tem uma fé morta, ela nunca leva uma vida santa. Ela está afastada da santidade. Ela fala uma coisa, mas faz outra. Então, a fé morta é aquele tipo de gente que fala para os outros o que tem que ser feito,
se mostra muito perfeito, mas na realidade não vive o que ensina para os outros. Então essa é a fé morta. A pessoa até crê, né? Crê em Deus, crê na verdade, mas nunca deixa que Deus e a sua verdade, né, que é Jesus, a verdade, não deixa que Deus o transforme. Então a pessoa que tem a fé morta, ela fala uma coisa, vive outra e não permite que Deus transforme a sua vida. Então é aquela pessoa orgulhosa, soberba, que diz: não preciso mudar, estou certo em tudo. Então essa pessoa tem a fé morta. E como que essa fé age na vida dessa pessoa? Essa fé chegou na mente da pessoa, mas não desceu para o coração. Então a pessoa só sabe que Deus existe, ele acredita ou ela acredita que Deus existe, mas essa fé ficou só no intelecto, só no conhecimento, no entendimento intelectual. Então sabe, muitas vezes sabe a Bíblia de capa a capa, mas não obedece. Então essa pessoa, a verdade chegou só na mente e não desceu para o coração. Ela só sabe, conhece, mas não vive. Então tem muita gente, né, que tem essa fé. E outros dizem assim: eu tenho tanta fé, mas tem tanta fé e não consegue deixar de ser um perturbado, um demônio, um viciado. Porque falar que tem fé é fácil. Agora viver e mostrar realmente a sua fé, e é só para o verdadeiro cristão. Aquele que é só crente não resolve de nada. Então olha só, a pessoa que diz que tem fé, mas não mudou de vida e não deixa Deus mandar na sua vida, a fé dessa pessoa é morta. Então é o primeiro tipo de fé que nós estamos vendo aqui. E um detalhe, essa fé morta, ela é pior que a fé dos demônios. A pessoa se torna pior que um demônio. Por quê? Porque a pessoa entende que existe Deus, sabe, mas não obedece. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então lembre disso, a fé morta é aquela pessoa que conhece, crê que Deus existe, fala que tem fé, mas não produz frutos de arrependimento, não muda de vida. Então, ficou só no intelecto, só na mente. Aí eu sei que Deus existe, eu creio em Deus, mas não permitiu que a verdade descesse para o coração para mudar de vida. Então é aquela pessoa arrogante, soberba, maldosa, mal educada, que vive incomodando no mundo, né? Então essa é a fé morta, e ela é inferior à fé dos demônios. Os detalhes, então, para você guardar bem o tipo dessa fé morta, é aquela fé, então, da pessoa que não produz frutos de arrependimento, porque sem arrependimento não existe conversão de verdade. Então a pessoa não tem frutos de arrependimento, ou seja, aquele que se arrepende vai demonstrar através dos frutos. Qual que é o fruto de uma pessoa? Se você olhar para uma pessoa, você vai ver os frutos dela. É a mesma coisa que eu sempre digo para vocês. Você não pode olhar, chegar perto de uma macieira e esperar, você vai esperar encontrar maçã. Mas e se você encontra laranja? É porque aquela árvore, então, não está produzindo o fruto correto. Então, a pessoa que tem a fé morta, ela não dá frutos de arrependimento. Ela diz que crê em Deus, mas não se arrepende de ser como ela é. Essa fé morta não tem valor algum. E outro detalhe, ela não salva. A pessoa que tem a fé morta não vai ser salva. Não tem como, né? Porque é uma fé incompleta. Então a fé morta não tem valor algum, não vai salvar, é incompleta.
A pessoa que tem a fé morta também, ela só crê no homem, né? No ser humano. Então ela crê no pastor, ela crê em líderes, mas ela não crê em Deus. Ela sabe que Deus existe, mas o homem é mais importante do que Deus. Então a fé está morta. Por isso que nós lemos aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a pessoa que tem fé morta só pensa em si próprio. Alguém vem pedir ajuda, o que essa pessoa diz? Ah, tá bom, vou orar por você, vai em paz. Mas vai em paz com a barriga vazia? Vai em paz sem ter roupa para se aquecer? Então que fé é essa dessa pessoa que está falando para Deus, para esse outro que está em necessidade? Vá, eu vou orar por você. Só orar não enche barriga. Não é verdade, irmãos? A oração é importante em tudo, mas a fé tem que estar junto com as obras. Então não adianta só dizer, vou orar por você. Claro que tem que orar, é correto dizer que vai orar, mas tem que ser acompanhado de obras. Então dê o necessário que a pessoa está precisando, aí você vai estar mostrando que você tem fé e obras. Entendido isso, irmãos? Amém? O outro tipo de fé, então, é a fé dos demônios. Ai, pastora, demônios têm fé? Tem, e melhor que aqueles que têm a fé morta. Você já vai entender como. Olha só, aqui no versículo 19 de Tiago 2, diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então esse versículo aqui está nos dizendo que os demônios também têm fé. Como assim? Eles sabem que Deus existe, eles estavam no céu antes de se tornarem anjos caídos. Eles sabem que Deus existe, eles contemplaram a face de Deus, eles viram Deus. Então eles creem em Deus. Mas a fé dos demônios, ela é a mesma coisa de quem tem fé morta, porque é intelecto, é conhecimento. Então eles sabem que Deus existe, tem conhecimento. Mas os demônios ainda vão além daquele que tem a fé morta. Por quê? Porque eles têm também, além da fé intelectual, eles têm a fé emocional. O que é isso? Como que a gente sabe disso? Porque a Bíblia está dizendo, ó, até os demônios creem e tremem. Então eles têm a fé emocional. Então tem gente, olha só, quero que você entenda isso aqui comigo. Tem gente que vem na igreja, e você já deve ter visto alguém assim, que lá fora é um capeta, mas chega na igreja, se emociona, porque começa a tremer, começa a sapatear, começa a dar grito. É a fé intelectual e emocional. Nada mais que isso. É igual à fé dos demônios. Porque os demônios creem e tremem. Então esse tremer aqui, tem muita gente que chega, né, e começa a tremer, estou sentindo Deus. Espera lá, está sentindo Deus, mas lá fora você é um capeta, Deus vai habitar num coração que não serve a Deus? De verdade? Não. Então, explicando de novo, existe a fé morta, que é só intelecto, sabe, conhece que Deus existe, mas não permite que a fé desça para o coração. Então não muda de vida, não obedece. Tem a fé dos demônios, que é superior à fé morta, porque os demônios têm intelecto, porque eles sabem que Deus existe, eles creem em Deus, e além da fé intelectual, eles têm a fé emocional, eles tremem diante de Deus. Ficou entendido isso? Mais uma pergunta, os demônios vão ser salvos? Não. Então a fé intelectual e emocional não salva. Então a pessoa pode vir dentro da igreja, sapatear, gritar,
e se jogar no chão, fazer o escarcéu. Mas não vai ser salvo. Porque a fé só está no intelecto e no emocional. Sai daqui, é um verdadeiro diabo lá fora. De que resolve essa fé? Então, os demônios ainda são melhor do que as pessoas, sabe por quê? No sentido dessa fé morta. Por causa que, não estou dizendo que ser demônio é bom, tá, irmãos? Não me entendam mal. Estou dizendo que a fé dos demônios é superior a quem tem a fé morta. Tem pecados que o ser humano pratica que os demônios nunca praticaram e nunca vão praticar. Sabe qual é? Um deles é ser idólatra. Os demônios não adoram outro Deus. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Os demônios sabem que Deus existe e eles sabem que só quem merece adoração é Deus. Eles não se prostam diante de imagens. Eles não se prostam diante de carro, de casa, de dinheiro. Isso tudo é idolatria. Né? Se a pessoa coloca no lugar onde deve estar Deus, isso é uma idolatria. Mas os demônios sabem disso e eles não praticam isso. O diabo não é idólatra, tá, irmãos? Olhe só o detalhe. Ai, pastora, mas então como que eles prendem as pessoas na idolatria? Claro, eles prendem as pessoas na idolatria, mas eles não adoram, porque eles conhecem a verdade. E eles sabem que só pode adorar a Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então o ser humano pratica coisas que nem os demônios praticam. O diabo então nunca, vai ser um idólatra. O diabo não é ecumênico, gente. O que é isso? O que é o ecumenismo? É a reunião das religiões. É um cristão dar a mão para um... Não sei se posso usar a palavra. Para alguém que não tem a mesma fé, vou usar essa palavra, Porque como que vai funcionar? É o ecumenismo. Então a gente vê muito isso em formaturas, em eventos assim. Vamos fazer um culto ecumênico. Pera lá. Se é um culto ecumênico, então vai ter gente de tudo quanto é religião. Se eu creio só em Deus, como é que eu vou estar orando junto com alguém que crê em mais deuses? Não tem como. E o diabo não faz isso. Ele faz as pessoas fazerem isso. Mas ele não faz, porque ele sabe que só existe um Deus verdadeiro. Então o diabo sabe disso, os demônios sabem disso. Por isso que eles creem e temem. O que está escrito ali, crês tu que Deus é um só? Parabéns. Tiago está dizendo, tá bom, você crê que só existe um Deus? Parabéns. Mas isso os demônios também fazem. Então os demônios creem e além de crer, tremem. Porque eles sabem que Deus é o Todo-Poderoso e que um dia eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Então eles tremem. Então veja só, coisas que o diabo nunca vai fazer, o ser humano faz. Já parou para pensar, irmão? Que coisa séria isso? Não tem cabimento, não tem explicação. E a fé emocional dos demônios, então, é porque justamente isso, eles tremem. Então não adianta a pessoa vir na igreja fazer uma ceninha, que está crendo, que está recebendo, que está isso, mas sai da porta para fora ali, se transforma num verdadeiro diabo, Então não adianta. Como que nós podemos saber disso? Que os demônios não cometem os pecados que nós cometemos. Vamos ler Lucas 8, 26? Lucas 8, 26 é aquela passagem conhecida do endemoniado gadareno. Então vamos ler um pouquinho ali. Pode ir um pouquinho mais, Léo. Vamos pegar só o versículo, mais um pouquinho.
Aí, o 28, ó. Quando ele viu a Jesus, gritou, ele quem? Os demônios que estavam no homem. Prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. O detalhe aqui, ó. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqui ele está reconhecendo quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Ele está reconhecendo. Então ele tem fé intelectual. Ele sabe quem é Jesus. Ele crê em Jesus, né? Então ele faz isso. E aí quando ele diz assim, ó, que tenho eu contigo, tá? Rogo-te que não me atormentes. O que ele estava dizendo? Depois, se você continuar lendo depois em casa, você vai ver que os demônios, que eram uma legião, né? Mais de 6.000 demônios estavam nesse homem. Então eles pediram para ir para os porcos que estavam ali perto. Por quê? Porque eles disseram, não é chegada ainda a nossa hora. Não nos mande para o abismo. Então eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, eles sabem que Deus é o único Senhor e eles sabem que eles vão ser condenados. Então por isso eles disseram, já vieste nos atormentar? Ainda não é hora. Os demônios entendem de escatologia mais do que muito crente por aí. O que é escatologia? É o estudo das profecias futuras. Então, as coisas que existem, né? E eles entendem, então, que existe o inferno, existe um lago de fogo e que eles um dia vão para lá. Então, eles conhecem a palavra. E por isso eles tremem. Então, esse texto aqui do endemoniado gadareno nos mostra bem que eles acreditam em Deus e tremem diante de Deus, mas não serão salvos. Por quê? Porque não é uma fé salvadora. Como assim a fé salvadora? Olha só, tem gente que acha e tem uma linha de pensamento aí dentro da teologia que diz que até o próprio diabo vai ser salvo, que Deus no final de tudo vai salvar todos os demônios e o diabo também. Mentira do diabo. Eles estão condenados. Por que não existe salvação para eles? Porque quando eles fizeram a escolha de abandonar a Deus, eles já estavam na eternidade. Então eles já estavam no estado eterno, para eles não tem volta. Já estão condenados. O ser humano ainda está nessa vida. Ainda não chegou na eternidade. Aquele, é claro, que ainda não morreu, né? Nós que estamos vivos, ainda não estamos na eternidade. Então, enquanto a pessoa não entra na eternidade, ela tem condições de se arrepender dos seus pecados. Os demônios e Satanás não podem mais fazer isso. Eles não podem, porque eles fizeram a escolha deles já estando no tempo chamado eternidade. Então, não tem volta. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, fé morta e fé dos demônios. Então, a pessoa que tem somente fé intelectual é pior, a sua fé é pior do que a fé dos demônios. Ficou entendido isso, meus amados? Não estou aqui defendendo demônio nenhum, tá? Mas é a Bíblia que nos fala isso. Eles creem e eles tremem. Então eles têm fé. E eles tendo fé, a fé deles vai um pouquinho além do que a fé daquela pessoa que tem a sua fé morta. E a fé, então, qual é a fé correta? Vamos entender. Pastora, qual é a fé correta? É a fé salvadora. Que fé é essa? É a fé que nós temos que ter. A fé salvadora, ela tem conteúdo, que é a doutrina. Hoje em dia, pouco se prega sobre doutrina nas igrejas mundo afora. Porque doutrina não precisa. Tem até uma
uma teologia aí muito errada chamada hipergraça, eu já falei aqui sobre isso, que diz assim para a pessoa: venha como você está e permaneça como você quiser. Isso não é correto. Jesus disse: venha como estás, mas não fique como está. Tem que mudar, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de vida, senão não se converteu, senão não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, não é salvo. Então veja só, a fé salvadora, ela dá doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. Da onde? Da palavra. Não é teologia de prosperidade, venha porque você vai ficar rico, venha porque você vai ser curado, venha por causa disso, por causa daquilo. Não, é venha para Cristo para você ser salvo. Porque teologia da prosperidade, dinheiro não salva ninguém. Cura não salva ninguém. Quantas pessoas foram curadas, inclusive dentro dessa igreja aqui, e morreram e estão no inferno nesse momento? Porque vieram só atrás da cura. Só receberam uma cura, receberam uma libertação, mas não mudaram de vida, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, então não tiveram a fé salvadora, morreram, foram para o inferno. E isso ainda vai acontecer com muitos, e é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Então aquela pessoa que tem a fé morta vai morrer achando que está salvo, vai para o inferno. Por quê? Porque não mudou de vida. Então mudança de vida é aquilo que você faz quando você aprende a palavra, doutrina, palavra, ensinamento, conteúdo. Então a fé salvadora tem conteúdo, tá? Conteúdo. Creio porque leio, porque escuto, porque conheço. A fé salvadora tem concordância também. O que é isso? É você concordar com aquilo que você aprendeu aqui no conteúdo, na doutrina. Então essa concordância é quando você se submete a Deus. É quando você é submisso ao Espírito Santo, que daí você não vai mais ficar naquela fé morta. A fé morta, a pessoa é só religiosa. Não se converteu. Só trocou de igreja muitas vezes, mas não se converteu. Então, tem conteúdo e tem concordância. O conteúdo junto com a prática, ou seja, aprendi que é errado, não vou mais fazer. Aprendi que não posso ser orgulhoso, não vou mais ser orgulhoso. Aprendi que não posso mais mentir, não vou mais mentir. Mas tem gente também que só muda isso para agradar os outros, mas lá no íntimo do coração ainda não mudou. Então por isso que eu digo para vocês, não é só deixar de fazer o errado, não é só pedir perdão a Deus pelo que fez de errado, é pedir perdão pela pessoa que é. Então aquela pessoa que tem conteúdo na palavra, que tem concordância, ou seja, se submete a Deus, obedece a Deus, muda de vida e se arrepende pela pessoa que ela foi a vida inteira antes de se converter. Não adianta só chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso, 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 então me perdoe. Mas e daí continua sendo a mesma coisa. Então tem que ser aquilo, falar diante de Deus: eu me arrependo pela pessoa que eu fui ou pela pessoa que eu ainda sou. Porque tem gente que ainda não mudou de vida. Né? Entendido isso, meus amados? Amém? Então, a fé salvadora, a pessoa tem conteúdo. Conteúdo de quê? Da Bíblia, da palavra, de Deus. Aprende a doutrina. Né? Como eu estava falando, muitas igrejas não ensinam mais doutrinas. É só que ela venha como você está e continue. Ninguém vai atrapalhar a tua vida. Pode fazer o que você quer. Então não prega mais o que é certo e o que é errado. E a fé salvadora também tem confiança. O que é confiar? É crer no que Deus fala. Então a pessoa vai ter conteúdo, vai pôr em prática na sua vida esse conteúdo, que é a concordância, e vai confiar naquilo que Deus fala. Então,
tem um versículo que diz que nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e vem sempre naquele ritmo, né? Cria aquela espuma na beira ali da praia, mas é sempre a mesma rotina, vai e vem. Então a pessoa que não se converte de verdade é assim, vai e vem. Um dia diz que é salvo, outro dia está reclamando de Deus e assim vai. Então, a fé salvadora, a pessoa confia em Deus, ela crê em Deus e confia. Eu confio em Deus e nada vai me fazer sair da presença de Deus. Essa é a fé salvadora. Então, guarde bem isso, ó. Fé salvadora tem conteúdo, tem concordância, que é a mudança de vida, pratica, né, o que aprendeu, e confia, não duvida. Nunca duvida, porque tem gente que às vezes pede uma oração, recebe a oração, quando termina a oração já pensa ou fala, mas acho que não deu certo. Pronto, já não acreditou, não vai receber mesmo. Não vai receber mesmo. E essas três coisas então fazem o quê? Lembra que na fé morta tem só intelecto? Que na fé dos demônios tem intelecto e emoções? Então, a fé salvadora tem intelecto, por quê? Porque nós recebemos conteúdo, então nós temos o conhecimento que Deus existe, que Ele é bom, que é Ele que nos salva, então é o conteúdo, é a verdade de Deus, então é o intelecto, é o conhecimento. Tem as emoções, que é a concordância, tá? Porque assim, irmãos, eu falei para vocês que tem gente que só se emociona e tal e não recebe nada e não muda de vida, né? Agora, quando você tem a fé salvadora, a tua emoção é de acordo com a vontade de Deus. Pastor, é errado chorar? Não. Chora na presença de Deus. Mas na presença de Deus, não precisa ser aquele chorão, né? Tem pessoa que vive chorando. Não, não é isso que Deus quer. Mas é emoção por se submeter a Deus. Então você tem emoção, você sente Deus, você tem sentimento, alegria ou tristeza, mas tudo diante de Deus. Então é a fé intelectual, a fé emocional, que é a concordância, e daí além, a fé salvadora, além do intelecto e das emoções, ela tem a vontade. Que a vontade é a confiança. Então, a vontade é crer e fazer o que Deus manda. Então, eu vou praticar o que eu creio. Eu quero mudar. Então, é essa que dá a diferença. A fé que salva é a fé que tem o intelecto, porque sabe que Deus existe, tem a emoção, porque se submete a Deus, e tem a vontade, porque quer mudar de vida. A pessoa que tem a fé morta, ela não tem vontade de mudar de vida. Então a sua fé não é salvadora. Você tem que ter a vontade de fazer aquilo que Deus quer. Ah, pastora, mas não é fácil às vezes. Fácil não é nada na vida, né? Mas é possível. Se não fosse possível, não teria gente no paraíso nesse momento. Não foram salvos daí. Daí ninguém foi salvo, se não é possível. Mas a palavra mesmo do Senhor nos diz que os salvos serão mais do que a areia do mar, mais do que as estrelas do céu. Então somos nós também fazemos parte disso. Então veja só, vontade é crer e fazer o que Deus manda. Consigo praticar o que eu creio, consigo praticar o que eu ensino, consigo praticar o que eu falo para os outros que tem que fazer. Se eu não faço o que eu ensino, a minha fé é morta. Ficou entendido isso, irmãos? Então guarde bem isso. Intelecto, emoções e vontade caracteriza a fé salvadora. O não salvo tem só a fé morta. Os demônios têm o intelecto e a emoção. A fé morta tem só o intelecto. Demônios, fé, intelecto e emoções. Mas o salvo tem o intelecto, as emoções e a vontade. Porque ele vai fazer de tudo para praticar a vontade de Deus. Pecou, todo mundo peca. Mas não tem mais vontade de pecar.
tem vontade de acertar, de mudar de vida, de viver para Deus, de não ser orgulhoso, de não ser soberbo, de não ser bomba atômica, né? Porque tem gente que... Pum! Isso é a fé salvadora. Então veja só, a nossa fé verdadeira, a fé que salva, ela recebe a verdade, ela confia na verdade e ela pratica a verdade. Se não praticar, é fé morta. Um detalhe, né? O demônio, como eu falei aqui da fé dos demônios, os demônios, eles não podem deixar de ser demônios. Vão ser demônios, anjos caídos, né? Satanás, por toda a eternidade. Vão sofrer no lago de fogo para todo sempre. Eles não podem deixar de ser demônios. Mas eu e você, que ainda estamos vivos, podemos mudar de vida e ter a fé correta. Ainda. Por quê? Porque ainda estamos aqui. Ainda não entramos na eternidade. Então, enquanto tiver um fôlego de vida, nós podemos nos arrepender e viver verdadeiramente para Deus, com a fé salvadora. Então eu pergunto aí, como está a tua fé? Como está a nossa fé? A fé, a pessoa que crê em Deus de verdade, ela é uma pessoa submissa ao Espírito Santo. Amém? Pastora, como que eu sei se eu sou salvo ou não? Isso aqui eu sempre falo para vocês também. Se você tem saudade do que você fazia antes de se converter, ou antes de vir para a igreja, podemos dizer, você é só um religioso, você ainda não é salvo. Se você tem saudade do que você fazia antes, não sou eu que falo, a Bíblia fala, você ainda não é um salvo. Por quê? Olhe bem o detalhe. O salvo, agora, ele odeia o que antes ele amava. O salvo odeia o que antes ele amava. O que uma pessoa não salva ama? Ama um vício, ama a mentira, ama o adultério, ama viver no mundo. Então ele ama aquilo ali. Ama aquilo ali. Mas essa pessoa se converte, como que tem que agir? Agora ele tem que amar o que antes ele odiava. O que ele odiava enquanto amava o mundo? Ele odiava a Deus, ele odiava as pessoas, ele odiava a igreja. Tem gente que diz, eu odeio crente, né? Se converter, vai ter que começar a gostar de crente. E agora eu estou falando crente no sentido crente em Jesus, né? Cristão de verdade. Entendido isso, irmãos? Então vou repetir a frase, ó. O salvo odeia o que antes ele amava e ama o que antes ele odiava. Então, se uma pessoa está lá no mundo, ele não vai querer deixar de fazer as coisas do mundo para vir no culto. Não, ele não ama isso aqui. Mas quando a palavra chega no coração e essa pessoa se converte, ele vai amar vir aqui e vai odiar o mundo. Aqui eu digo na presença de Deus, não estou falando dessa igreja, mas na presença de Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus. Ficou entendido isso, meus amados? Então, quais são os 3 tipos de fé? Fé morta, fé dos demônios e fé salvadora ou verdadeira, né? Fé morta não salva, fé dos demônios não salva, fé verdadeira em Cristo salva. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?